verdade, o arroz, ele é uma inquietação muito grande, porque o arroz e o feijão é a base da nossa comida e ele forma uma proteína completa, né? A lisina e a miosina, elas formam proteína completa, então é muito importante. E aí, eu sempre ouvi, né, no curso de gastronomia, de que o arroz era uma contribuição europeia, né? Que os portugueses introduzem a cultura do arroz aqui. E eu reproduzia isso, mas com uma pulga atrás da orelha, né? Um desconfiar. E aí, uma vez eu ouvi um ativista e pesquisador de Guiné-Bissau, chamado Miguel de Barros, falando sobre a cultura do arroz em Bissau. E aí eu comecei a refletir sobre os caminhos desse arroz. E refletir também a partir da ideia de que o arroz também é muito importante nas culturas do sul dos Estados Unidos. Também está presente em muitas preparações. E aí eu comecei a pensar que talvez o nosso arroz não, ainda que venha, né, dos portugueses também, ele chega em Portugal via África, né? Uma coisa que não é muito dito é sobre a importância da ocupação negra a partir dos mouros na Península Ibérica, em Portugal e Espanha. Inclusive, tem algumas correntes mais xenofóbicas europeias que não consideram portugueses e espanhóis como brancos, por conta dessa ocupação moura, né? Que vai estar aí presente na arquitetura andaluza, que vai estar presente na ida de técnicas. A própria salga, né, o bacalhau, é uma prática que já era feita desde o Egito, né? E que ela vai ser introduzida na Europa a partir dessa ocupação moura, dessa ocupação muçulmana, que durou muitos anos, e vai chegar ao fim aí, no fim da Idade Média, a partir das guerras católicas de reconquista, né, para poder reocupar via catolicismo esse território da Península Ibérica. Então, muito daquilo que vem, né, de Portugal e Espanha para o Brasil é um processo que vem de África para Portugal e de Portugal para o Brasil, mas a gente só recebe como sendo europeu, né? E o arroz, quando eu ouço falar sobre essa cultura de arroz em Bissau, e quando eu tenho conhecimento que o arroz não é originalmente europeu, ele também entra na Itália via essa influência moura, né, essa relação com o Oriente, que já tinha uma relação bem mais antiga com o Sudeste Asiático, né? A gente vê os caminhos que esse arroz percorre até chegar aqui. Além disso, a gente também tem arroz nativo na América, né? O arroz vermelho, ele é nativo de alguns povos pindorâmicos, principalmente ali próximos ao nosso litoral, né? Então, a gente encontra em diversos lugares. Recentemente, aqui no Rio, tem uma loja que vende grãos e cereais, e eles fizeram uma propaganda super interessante do arroz vermelho, falando que antes dos portugueses chegarem, ocuparem, né, invadirem, coloca até os portugueses como invasores. Antes dos invasores portugueses chegarem no Brasil, a gente já tinha produção de arroz. Então, é importante resgatar isso, né? Tem um restaurante no Ceará chamado Mar Menino, que eles inventaram um termo chamado... Na verdade, eles ressignificaram o termo DOC, que significa Denominação de Origem Controlada, né? Que é um selo que determinados produtos ganham a partir do reconhecimento da sua territorialidade, né? Isso tem muito, muito na Europa, principalmente na França. E ele ressignificou a sigla DOC para Denominação de Origem Cearense. E aí ele traz elementos tradicionais do Ceará para o restaurante. Então, o risoto do Mar Menino é feito com o arroz vermelho, nativo de uma comunidade indígena que fica próximo ao restaurante. Então, esse processo de resgate ele é importante, né? A gente entender os caminhos de alguns ingredientes e mudar um pouco o nosso olhar, né? E para entender que a nossa gastronomia, ela não precisa estar só supervalorizando aquilo que vem da Europa, né? Porque a gente tem uma constituição muito múltipla, né? E o arroz é muito esse elemento. Então, eu de fato tenho... Uma das pesquisas que eu faço é de entender os caminhos do arroz, né? Os caminhos de alguns ingredientes. Um deles é o arroz.